Olá pessoal, tudo bem? Eu recentemente recebi uma espécie de uma ameaça sobre esse vídeo dizendo que alguém, membro de uma das religiões que eu falo nesse vídeo, ficou extremamente ofendido com o que eu falei no vídeo e que tinha advogado, que ia me processar e tudo mais. O que eu fiz? Eu resolvi tirar o vídeo do ar porque realmente não estou afim de ficar aí discutindo o sexo dos anjos e nem ficar aí com discussões inúteis. Não existe discussão mais inútil do que discussão religiosa. Conversando com os meus advogados que viram o vídeo, falaram assim: o seu vídeo não está ofendendo ninguém, não tem nenhum conteúdo ofensivo. Você está dando aí a sua opinião pessoal, falando o seu ponto de vista, que é uma coisa que é normal em todo país democrático, né? O problema das religiões é que elas não são democráticas. Então acham que as pessoas têm que pensar do mesmo jeito que eles pensam, né? Tem que ter a forma de pensamento igualzinha à crença deles. Eu respeito a crença de todo mundo. Eu acho que respeito é uma estrada de duas vias. Da mesma forma que eu respeito a religião dos outros, os outros têm que respeitar a minha opinião. Portanto, gente, esse vídeo é uma opinião pessoal em um país em que a liberdade de culto, né, a liberdade de imprensa, ela é livre. Portanto, se as pessoas ficarem ofendidas, paciência. Tá? E espero que vocês revejam esse vídeo e aprendam alguma coisa com o conteúdo dele. Nós vamos falar no vídeo de hoje sobre o hinduísmo, vamos falar um pouquinho do shintoísmo e falar um pouco do sikhismo, terminando então aí a nossa sequência de vídeos sobre religiões. Vamos então começar aí o nosso bate-papo sobre o hinduísmo, gente. O hinduísmo é um conjunto de princípios, artes e crenças religiosas predominantes na Índia. Ele é conhecido pelos seus seguidores pelo nome sânscrito de Sanatana Dharma, que significa ordem permanente. Ele está fundamentado nos Vedas, que em sânscrito quer dizer conhecimento. É um conjunto de textos, um conjunto de livros sagrados na forma de hinos de louvor e ritos. Isso em 4 volumes. Eles contêm as verdades eternas reveladas pelos deuses. Está aí, então, dentro desses Vedas, está aí todo o entendimento de castas, né? Daquela sociedade de castas que nós ocidentais achamos que, nossa, como é que pode ter casta? A sociedade de casta é uma coisa muito injusta. É injusta para nós, para eles não é. Nós temos sempre que respeitar o ponto de vista do outro, da cultura do outro, ok? Claro que casta, pela nossa visão ocidental, não é uma coisa muito legal de se ter, mas nós temos as nossas castas também. Nós temos os nossos intocáveis, né? Nós temos aí as nossas favelas, nós temos aí a nossa classe baixa, que não passam de intocáveis, né? Você já viu um rico trazer um pobre que mora em favela, tratar como igual? Não existe. Então nós temos castas também. Mas não vamos entrar nesse mérito. Vamos falar aqui da religião hinduísta. É uma religião politeísta, tem diversos deuses, aliás, tem muitos deuses. E segundo os Vedas, o ser humano está preso em um ciclo eterno de morte e reencarnação. Esse ciclo é chamado de samsara. E esse ciclo de morte e reencarnação objetiva, então, que se atinja ao nirvana. O que é o nirvana? É um estado de total conhecimento, de total perfeição. As religiões ocidentais, o espiritismo, principalmente da corrente kardecista, ele meio que concorda com o hinduísmo nesse ponto. Nós passamos por ciclos de reencarnações até que um dia a humanidade vai alcançar um estado de aperfeiçoamento, um estado de total
perfeição. E os hinduístas dão o nome a isto de Nirvana. O hinduísmo prega a oração, prega o ascetismo. O que é o ascetismo? O ascetismo é o abandono completo dos bens materiais, o abandono completo de todas aquelas coisas que a nossa sociedade acha que precisa, mas não precisa. Os hindus, eles têm essa prática, existem diversos ascetas, são chamados de homens santos, homens que se despem de todas as suas riquezas, todas as suas roupas e caminham em estado que nós chamamos de miséria. Para eles não é miséria, né? É simplesmente o desprendimento de bens materiais. O hinduísmo prega isso. Talvez, isso é uma inferência minha, talvez a Índia fosse um país tão pobre graças a essa ideia do hinduísmo de se desprender dos bens materiais. Talvez seja a origem da pobreza da Índia, ou seja, a Índia é um país que não é avançado no ponto de vista material, mas é um país muito avançado do ponto de vista espiritual. Todas as pessoas ocidentais que querem procurar se espiritualizar vão para onde? Vão para a Índia, se bem que agora as coisas estão mudando, né? Os indianos estão largando a religião e estão voltando a ter bens materiais. Isso é uma das razões que a Índia é um dos países tidos como países em desenvolvimento, como o Brasil. Não é isso? A Índia, ela faz parte dos BRICS, BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esses são os BRICS, os países considerados países em desenvolvimento e com um futuro melhor em termos de desenvolvimento material, tá, gente? Não espiritual. A Índia, ela tinha um desenvolvimento espiritual e não tinha material. Agora parece que está havendo um equilíbrio, né? Os indianos hoje estão também indo para o lado material. Na área de informática, onde vocês vão encontrar diversos profissionais de origem indiana, diversos profissionais que pertencem a castas até menores. Vamos entender um pouco a história aí do hinduísmo. O hinduísmo nasce mais ou menos 1500 anos antes do nascimento de Cristo, nasce com os povos arianos das estepes da Ásia, e esses arianos levam o hinduísmo até a Índia. No século X a.C., há então a compilação dos Vedas, essa série de livros que traz todo o conhecimento, todo o código da religião hindu. No século IX ao século XIV, nós temos o florescimento do tantrismo. O que é o tantrismo, gente? O tantrismo prega o aperfeiçoamento espiritual através do domínio da mente e do corpo, incluindo práticas sexuais. Tantrismo, embora muita gente ache isso, não é só práticas sexuais. No século VII até o século XVIII, nós temos o surgimento aí de várias correntes do hinduísmo. Isso em relação, por exemplo, ao domínio do islamismo, né? E a Grã-Bretanha, ela começa a dominar a Índia e há uma reação e surgem então algumas vertentes do hinduísmo em reação a essa tomada, essa ocupação tanto do islamismo quanto do Império Britânico. A Índia, então, a partir desse momento, ela passou a não ser um país só hinduísta, ela passou a ser um país também islâmico. E depois, com a separação da Índia da Inglaterra, todos os islâmicos, eles saíram da Índia e criaram outro país chamado Paquistão. O que é o Paquistão? São muçulmanos. Então ficou a Índia com os hindus e o Paquistão com os muçulmanos, e há uma rixa muito grande entre esses dois países, principalmente porque são países que possuem armas nucleares. Então é um problema muito sério, é uma coisa muito preocupante. Nós temos dois países com rixas muito violentas, né? A Índia e o Paquistão, que disputam territórios, principalmente a Caxemira, e ambos têm armas nucleares. Gente, eu convivi com indianos muito tempo, convivi quase um ano
com indianos, trabalhando, estudando, morando junto com indianos. E realmente há uma grande mágoa entre indianos, hindus e paquistaneses, muçulmanos. Procurem aí a pesquisar sobre isso, tá? Porque eu não posso me alongar nesse assunto, porque esse vídeo já está ficando longo demais. Os deuses, as centenas de deuses hindus, todos são parte de Brahman. Brahman, então, é a grande divindade, é a grande essência universal. É um Deus, mas não é um Deus personificado. É um Deus de entidade, é como uma entidade. Então nós temos aí diversos deuses hindus, cada um com uma especialidade diferente. Nós temos Shiva, nós temos Brahma, nós temos Rama, nós temos Ganesh, nós temos Indra, diversos deuses hindus. São muitos deuses, é muito grande a quantidade de deuses hindus. E eu conversando uma vez com um hindu, e ele me disse assim: Ailton, mas a Igreja Católica é politeísta. Eu falei: por quê? Ele disse assim: porque vocês têm diversos santos, e esses santos que vocês cultuam, eles são como se fossem nossos semideuses. Cada santo faz uma coisa, cada santo é santo de alguma coisa. No hinduísmo também, cada Deus é Deus de alguma coisa. Então eles comparam, eles acham que o cristianismo não é uma religião monoteísta, e sim politeísta, porque há toda uma hierarquia de santos, anjos, deuses. Agora, tirem vocês próprios a conclusão sobre essa declaração desse meu amigo hindu. Vamos falar dos Vedas. Os Vedas são livros, são textos, e são os textos mais antigos aí do hinduísmo. Eles influenciaram inclusive o budismo, influenciaram o jainismo, que é uma religião também praticada na Índia, influenciaram o sikhismo. Os Vedas são divididos em 4, o Rig Veda, o Samaveda, o Ayurveda e o Atharva Veda. Existe também os livros épicos nacionais da Índia, que são livros interessantíssimos, são livros que contam histórias, é praticamente um romance, que são o Ramayana e o Mahabharata. São os livros épicos e nacionais da Índia. Eles são talvez os poemas mais longos escritos em todo o mundo. Na obra, o Mahabharata, ele conta a história de um príncipe, que é o príncipe Rama de Ayodhya, cuja esposa Sita é abduzida pelo demônio Ravana, que é o rei de Lanka. Gente, eu não vou falar aqui o que se passa no Mahabharata. Temos também o Bhagavad Gita. É considerado parte do Mahabharata, que é o livro que eu falei com vocês agora há pouco, escrito em 400 ou 300 a.C. É um texto central do hinduísmo. Ele é um diálogo entre o deus Krishna e o guerreiro Arjuna. Por quê? Porque o guerreiro Arjuna estava iniciando uma batalha contra seus irmãos, contra seus iguais. E ele estava muito assim atormentado de iniciar essa batalha, de ter que batalhar contra os seus iguais. Nisso aparece o deus Krishna e há todo um diálogo. Lord Krishna então teve que retransmitir a mensagem ao guerreiro Arjuna, no campo de batalha de Kurukshetra. E nesse desespero ele pergunta ao Senhor Krishna quem era afinal o próprio Senhor Krishna, não é isso? Que o tinha colocado numa situação daquelas. E o Senhor Krishna responde. Evidentemente é uma resposta muito longa. O Bhagavad Gita conta a história, conta esse diálogo entre o Senhor Krishna e o guerreiro Arjuna. E temos então uma figura muito interessante, uma figura muito famosa, que é o Raul Seixas. Temos também o Paulo Coelho. Pegaram um texto dessa conversa de Arjuna com o Senhor Krishna e criaram uma música chamada Gita. Não sei se vocês se lembram. A música diz assim: às vezes você me pergunta por que é que sou tão calado, não falo de amor quase nada, não fico sorrindo ao seu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa. Talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Isso aí não é, claro, o diálogo entre
Krishna e Arjuna. E o diálogo entre Krishna e Arjuna começa agora. Arjuna pergunta para Krishna: Krishna, quem é você? Krishna responde: eu sou a luz das estrelas. Eu sou a cor do luar. Eu sou as coisas da vida. Eu sou o medo de amar. Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o blefe do jogador. É claro, gente, aí há uma licença poética muito grande do Raul Seixas e do Paulo Coelho, porque ele não pegou ipsis literis o que exatamente Krishna falou. Mas nesses versos ele deu mais ou menos a mensagem, né? Ouçam a música, né, Gita, de Raul Seixas e Paulo Coelho, que eu não posso tocar aqui agora, porque senão o YouTube me dá um strike aqui de direitos autorais, ok? Leiam esse texto, ouçam essa música de Raul Seixas, chama-se Gita, e entendam o que se passava na cabeça dessas duas grandes pessoas, Raul Seixas e Paulo Coelho, que estudaram Bhagavad Gita para fazer uma música. Hoje em dia você não vê mais isso nos compositores brasileiros. Não existe mais esse estudo, essa vontade de querer fazer alguma coisa boa para dar um pouquinho de cultura para o público. Essa, gente, é a bibliografia, então, da religião hinduísta. Está toda aí os livros que eu pesquisei para fazer essa apresentação, os sites também. Essa bibliografia também vai ficar lá na descrição do vídeo, ok? Mas é muito importante vocês lerem e pesquisarem, não só ouvirem o meu vídeo. Tentem ouvir o meu vídeo como se fosse um ponto de partida. Vamos então passar para a religião seguinte, vamos passar para o sikhismo. Muita gente olha esses indianos com esses turbantes e pensam o seguinte: são hindus. Não, gente. Hindu não usa turbante. O hindu só usa turbante em ocasiões muito especiais, casamentos. Quem usa turbante e não tira o turbante para nada é o Sikh. O Sikh não pode cortar a barba, ele não pode cortar o cabelo. Então, como vocês veem aqui na foto, essa forma de torcer o turbante é uma forma de acomodar o cabelo deles, que é muito longo. Eu conheço um piloto de testes indiano que é Sikh. Ele não tira o turbante nem para pôr o capacete quando está no avião a jato. Ele se ajeita lá, se vira para pôr o capacete. Essa é uma característica da religião Sikh. Uma outra coisa que eles portam é um pequeno punhal. É um punhal que, se for matar alguém, não tem nenhuma serventia, um punhal muito pequeno, que eles portam na cintura, porque é uma religião de origem guerreira. Todo Sikh, ele tem o viés de guerreiro. Não um guerreiro de matar as pessoas, mas um guerreiro de lutar contra as adversidades da vida. O Sikhismo surgiu com o Guru Nanak, que é o fundador dessa doutrina. Nanak nasceu no estado de Punjab em 1469. Ele foi um hindu que casou aos 19 anos, teve 2 filhos. Antes de sua morte, em 1539, Nanak então escolheu um de seus discípulos, Agad, que quer dizer parte de mim, como seu sucessor. O Guru Nanak dizia que todas as pessoas são iguais. A primeira revolta do sikhismo foi contra o sistema de castas do hinduísmo. Então, muitos sikhs, os sikhs não consideram a casta, o sistema de castas. O Guru Nanak dizia que todas as pessoas são iguais, não importava se fossem ricas ou pobres, mulheres ou homens, príncipes ou mendigos, todos deveriam sentar-se à mesma mesa. Então, naquela época, vocês veem uma Índia com um sistema de castas muito mais forte que o sistema de castas hoje, e aparece uma pessoa que fala assim: ó, esse negócio de casta é besteira, né? Os homens têm que ser iguais. E, além do turbante, eles usam então os 5 símbolos que o testemunho pertencer à calça, ou seja, à comunidade, né? Que são chamados os 5 Ks. Kesha são os cabelos, que eles não cortam nunca esses cabelos. Essa forma de dobrar o turbante é uma forma de acomodar o cabelo deles. A alcanga, que é um pente de madeira para segurar os cabelos, é um símbolo
da ordem, né? Da manutenção da ordem. O kirpan, que é uma espada de duplo corte, para lutar contra toda espécie de opressor e defender os fracos, é aquele punhal que eles usam. Existe o kara, que é um bracelete de aço, cujo círculo simboliza a unidade de Deus, e o aço simboliza a força. Existe o kacha, que é um calção curto para poder facilitar os movimentos. Então, gente, se vocês olharem um indiano de turbante, esse indiano é um Sikh. Cuidado, então. Esse cara é hindu. Não, é Sikh. O hindu usa turbante, mas em ocasiões especiais. Se vocês verem um Sikh no seu dia a dia usando turbante, ele é Sikh e não hindu. Vamos falar um pouquinho do shintoísmo. Nós já temos que pular aí para uma outra região do globo, que é o Japão. O shintoísmo é a religião oficial do Japão. O shintoísmo é que baseou toda aquela ideia da Segunda Guerra Mundial do guerreiro, do soldado japonês, do soldado kamikaze, o que fez aqueles soldados jogarem seus aviões contra os porta-aviões americanos foi uma crença religiosa, que é o shintoísmo, que ainda hoje é muito forte no Japão. O shintoísmo, então, é a religião dos samurais. É a única religião genuinamente japonesa, estreitamente ligada à cultura e ao modo de vida japonês. Shinto, em japonês, significa via dos deuses. É um conjunto de crenças e práticas religiosas de tipo animístico, de leis explícitas. Ele não tem uma filosofia escrita em um livro sagrado, eles não têm isso, eles não têm profetas. É toda uma coisa que vai passando de boca em boca, né? Uma coisa muito dos sacerdotes. Existe esse santuário em Tsukushima, que é o santuário Tori, que é um ponto turístico no Japão. A deusa mais importante do shintoísmo é a deusa Amaterasu, e todos os imperadores, até Hirohito, que ele parou com esse negócio, mas até Hirohito, todos os imperadores do Japão eram considerados descendentes de Amaterasu, eram também considerados deuses. Veio então Hirohito, na Segunda Guerra Mundial, numa tentativa de salvar o Japão, um país que já tinha levado 2 bombas atômicas, que estava à beira da ruína, fazer com que os japoneses se rendessem, falar no rádio, dizer assim: vocês não estão lutando pelo imperador, procurem lutar pelas suas próprias vidas, vamos fazer o impossível, vamos tentar fazer o que é inimaginável, vamos nos render aos americanos.